Eu havia contado para vocês que o nome de Matheus Martinelli, meia do Fluminense, havia ganhado força nos bastidores do Galo e que já há conversas para que o jogador possa reforçar o elenco alvinegro a partir de 2026. E saiu a informação de mais dois nomes que podem chegar ao Galo com o pedido do Jorge Sampaoli. Vem comigo até o final desse vídeo, vamos falar sobre esse assunto, vamos falar também sobre uma demissão que foi confirmada no Atlético. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, vou te atualizar sobre as últimas informações do Galão querido, mas antes, gostaria de poder contar com o seu like, o seu compartilhamento, se possível. É muito importante você deixar o seu like, que ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante para você e ele divulga aí cada vez mais o nosso trabalho, beleza? Não se esquece de conferir a sua inscrição, ativar o sino das notificações e se inscrever se não tiver inscrito, tá bom? Se você quiser ajudar o canal financeiramente também, tem a opção do Seja Membro, então clica em Seja Membro para ter mais benefícios e também apoiar financeiramente o nosso trabalho. Bom, vamos começar a falar dos assuntos do vídeo de hoje. Bora começar falando sobre uma demissão que foi confirmada no Atlético, uma demissão inclusive bastante curiosa. Vou colocar para vocês aqui a informação do GE, tá na tela para ilustrar para vocês. O coordenador de performance do Atlético é demitido após 43 dias de trabalho. Omar Feitosa foi contratado para substituir Cristiano Nunes, que deixou o Galo para trabalhar na seleção brasileira. O Atlético demitiu o coordenador de performance Omar Feitosa após 43 dias de contratação do profissional. Omar Feitosa assumiu a vaga de Cristiano Nunes, que deixou o Galo para trabalhar na seleção brasileira. Tem um murmurinho rolando aí de que quem demitiu o Omar Feitosa foi o Jorge Sampaoli, né? Já que ele chegou e viu aí que o físico dos atletas, né, a preparação física do Atlético está deixando bastante a desejar. Entretanto, o Rafael Menin, ele discorda disso e informou que realmente está tudo bem em questão de preparação física, tá? Gente, fato é que eu fiquei surpreso quando eu tive a informação hoje que o Omar Feitosa, né, que já passou pelo Cruzeiro, ele também era muito questionado, tá? Lá do outro lado da lagoa e por onde ele passou, né? A questão física dos atletas foi sempre bastante questionada. Bom, se é para melhora, eu creio que o Sampaoli, a sua própria comissão, tem a condição aí de preparar esse elenco fisicamente e já está o fazendo, né? Eu creio que isso já está acontecendo, esse processo aí na cidade do Galo, né? Creio não, isso está acontecendo, até porque a informação que chega é que o Sampaoli estaria treinando ali alguns dias, né? Principalmente na sua chegada aí na primeira semana, informação inclusive do Tanaka, que ele treinou realmente às 10 da manhã e às 3 da tarde, né, em 2 períodos por dia, justamente para melhorar, né, principalmente essa questão física no Atlético, que estaria bem abaixo, né? E o Sampaoli também, né? Óbvio que ele queria aprimorar questões táticas e técnicas também com o grupo, né? Fazer o grupo acostumar com seu estilo de jogo e a sua intensidade, né? O mais rápido possível, e por isso estava dando treinos aí às 10 e às 15 horas, né? Não todos os dias, mas na maior parte ali da sua primeira semana de Atlético, né? O que você achou da demissão aí do Omar Feitosa? Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante. E agora vamos passar de pauta, né? Vamos pular para o próximo assunto. O vídeo hoje é bem curtinho, bem informativo aí, do jeito que vocês gostam, sem tomar muito tempo, mas com bastante informação. Eu havia trazido para vocês, né, no vídeo aí de terça-feira, que o Atlético já inclusive iniciou tratativas, né, conversas iniciais, tá? É importante que se diga e se repita, né? Isso sempre aqui.
estágio inicial de negociação com o Matheus Martinelli. O Galo tem o interesse de trazer esse jogador. São Paulo indicou esse atleta para o Atlético, mas não quer dizer que vai vir, não quer dizer que vai dar certo as negociações ou que as conversas irão continuar. É só estágio inicial, tá? Só sondagens ao Fluminense e ao atleta. E hoje saiu a informação de mais 2 jogadores que o Atlético poderia buscar. Não tem negociações no momento, mas vazou 2 nomes aí que o São Paulo gostaria de ter no Atlético. Um deles é o atacante, né, congolês Bakambu, jogador que passou muito tempo ali, né, inclusive ainda está na Europa, né, ele é jogador do Betis. Vou colocar na tela o Transfermarkt dele para você acompanhar comigo. Tá na tela aí o Transfermarkt do Cédric Bakambu, né, congolês, tá atualmente no Real Betis, 1,5 milhões de euros, né, 1,5 milhão de euros ele está avaliado, né, aqui a nacionalidade está na França, né, e Congo e tudo mais. Centroavante, 1,82 de altura, tem aqui algumas taças na carreira, não tantas, né, mas é um jogador que tem bons números, né, gerais aí, tá? Ele tem 34 anos, né? Ele é de 1991 e o contrato dele é importante a gente ressaltar isso aqui. O que pode ser um facilitador, né? O Jorge Nicola trouxe inclusive essa informação. O que pode ser um facilitador para o Atlético nessa negociação pode ser aí que o Cédric Bakambu está em praticamente fim, né? Meio para fim de contrato lá com o Betis, tá? O contrato dele vai só até 30/6/2026, então até o meio do ano que vem. Já em em janeiro, né? Ele poderia assinar um pré-contrato aí com o Atlético ou com qualquer outro clube, né? Então seria esse jogador que o São Paulo estaria buscando ali para o seu comando de ataque, né? Nessa temporada não tem, né, números tão expressivos, mas também tiveram apenas 5 jogos, fez um gol, 0 assistências, 0 cartões amarelos, 0 expulsões por vermelho direto, né? E uma expulsão aqui por 2 amarelos, né? Não. Errado aqui, desculpa, gente. Isso aqui é os gols, né? Um gol, 0 assistências, 0 cartão amarelo, 0 expulsões por 2 amarelos e 0 expulsões aí por cartões vermelhos direto, em 5 jogos, né? Ele não foi titular em nenhum deles, né? E teve apenas 11% dos minutos em campo, 17% aí de participação em gols. Então não tem números tão expressivos aí nessa temporada. Passou aí em vários clubes, né? Inclusive trabalhou com o Sampaoli lá no Olympique de Marseille. Gente, eu particularmente não acho assim um jogador fora da curva no cenário mundial, mas é um jogador que seria fora da curva, sim, no futebol brasileiro, na minha opinião. Caso o Atlético fechasse com o Bakambu, ou o próprio, teve até, né, especulação lá do São Paulo, fechar com o Aboubakar, né, que também é um jogador que já tem mais de 30 anos, é também um jogador que passou ali pelo Porto, jogou em alguns clubes europeus. Eu acho que são 2 contratações ali, né, caso fechasse, né, o Aboubakar para vir para qualquer clube brasileiro, ou o próprio Bakambu também, coloco eles ali praticamente na mesma prateleira, tá? Eu acho jogadores bem parecidos, inclusive em questão de força física e finalização e tudo mais. São jogadores aí que não costumam tremer em jogos grandes, né? Jogadores que passaram aí, já foram muito testados, né? Tem 34 anos aí o Bakambu, muito testado já na carreira, jogador que chega com algumas taças no currículo e também muitos gols na carreira, né? Então, esperar para ver se essa negociação possa se concretizar de repente. Eu acho que é uma contratação, sim, de buscar no aeroporto. Eu acho que é uma contratação de altíssimo nível, caso o Atlético conseguisse fechar. Embora, né, ele tenha 34 anos. Eu acho que ele se cuida muito bem, tá? Eu acho que o físico dele tá ok. Eu acho que não seria um Hulk, né? Até porque chegar em questão do físico ali do Hulk aí, com 40 anos é um pouco difícil para qualquer jogador, né? O Hulk em questão de físico tá na prateleira ali,
né, um pouco abaixo ali em questão de prateleira. Acho que até não seria exagero falar em questão de físico com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, né, que é uma referência aí em questão de dedicação, né, de profissionalismo. Então, eu acredito muito que o Bakambu seria sensacional, uma ótima contratação para o Atlético, mas tem que ver também, o Atlético não pode se envelhecer, né, muito seu elenco, já que tem o Hulk aí de quase 40 anos. Temos aí o Júnior Santos de 30, o Dudu de 34, o Rony de 30 anos. O Arana, obviamente, gente, cada ano que passa o jogador vai ficando mais velho. Então, temos um Arana que não tá velho, né, mas vai subindo a questão da média de idade. O próprio Júnior Alonso também já tem ali os seus 30 anos de idade. Então o Atlético não pode envelhecer muito o seu elenco. Caso tenha uma eventual saída, né, de um jogador como o Dudu, o Júnior Santos, eu acho que seria uma ótima contratação, sim, o Cédric Bakambu, beleza? Deixa nos comentários a sua opinião. E bora aqui falar do outro jogador, né? Inclusive o canal, eu acredito, trouxe mais cedo. Eu vou colocar na tela também a informação deles para vocês. Está na tela a informação do canal, eu acredito, do Henrique Vilar. O Atlético segue atento ao mercado em busca de reforços para o elenco de Jorge Sampaoli. Segundo informações do jornalista canal Casa do Galo, né? O Galo monitora de perto o meia Matheus Jesus, de 28 anos, ex-Corinthians e atualmente no Varen Nagasaki da J2 League, né, segunda divisão lá do futebol japonês, com valor de mercado estimado entre 1,8 milhão, né, de dólares, 2 milhões e 2 milhões, né, entre 1,8 milhões e 2 milhões. O jogador vive grande fase no Japão e chama a atenção pelos números expressivos. Só em 2025 já disputou 31 partidas, marcando 15 gols e distribuindo 4 assistências. 19 participações em gol em 31 jogos, né? Nas últimas 3 temporadas pelo Varen, são 86 jogos, 78 como titular, então a maior parte deles, com 38 gols e 15 assistências, né? Totalizando 53 participações diretas em gols. A chegada de Matheus Jesus, caso se concretize, seria mais uma aposta do Galo em atletas de bom desempenho internacional, reforçando a busca do clube por peças que tragam qualidade e alternativas ao meio-campo. Vale lembrar que Sampaoli já teria dado sinal verde para a análise do atleta, enquanto a diretoria observa a viabilidade financeira de uma possível negociação. E aqui tem outras informações dele, né? 2025, 31 jogos, 15 gols e 4 assistências. 2024, 43 jogos, 22 gols e 7 assistências. 2023, 12 jogos, 1 gol e 4 assistências, né? No total, 86 jogos, 78 como titular, 38 gols, 15 assistências, 53 participações em gols. Então tá aí outro nome que poderia pintar no Atlético, Matheus Jesus, que tá atualmente aí na segunda divisão do campeonato japonês. A gente tem que pensar o seguinte: segunda divisão do campeonato japonês pode ser um tiro no pé? Pode. Até porque o nível do futebol japonês nem se compara ao nível do futebol brasileiro, né? Aqui a exigência, né, o sarrafo sobe, a exigência é muito mais alta e tanto é que ele está na segunda divisão do Japão, né? Então o nível é menor ainda. Mas a gente também não pode ser radical demais em vetar a contratação de um atleta só porque ele está numa segunda divisão, né? Vale lembrar que vários atletas que estão em segundas divisões, né, ou jogaram por lá, né, tanto no Brasil como em outras ligas, alguns se destacaram muito em clubes grandes quando foram jogar, né? Mas acho que o ponto que a gente tem que pensar também, tem que levar em consideração, é o Corinthians. Ele já ter passado pelo Corinthians, jogou também no Flamengo, né? Teve algumas passagens aqui no futebol brasileiro que não foram tão boas, não foram tão
agradáveis, mas também já vimos outros jogadores não se darem tão bem aqui no futebol brasileiro em um primeiro momento, ir para fora e voltar com muito mais cancha, com muito mais experiência e render aí na sua volta ao futebol brasileiro. Vamos esperar que, caso se concretize essa negociação, caso esse nome venha para o Atlético e dê certo, obviamente a gente vai torcer para isso. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu me despeço por aqui, vou indo nessa. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Se você ficou até aqui, pô, custa nada, né? Deixa o like. Se ficou até aqui é porque gostou do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino das notificações. Tamo junto. Forte abraço. Cuidem-se. Fiquem com Deus. E a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço!